Antes de começar o programa, já estavam numa discussão aqui se são favoráveis ou não ao assunto que a gente abre essa edição, porque o programa de hoje a gente começa falando sobre a estratégia para acabar com os pancadões de funk em Diadema, que está gerando repercussões. É isso mesmo. A prefeitura comprou um drone de R$365 mil para lançar bombas de gás lacrimogêneo para dispersar as pessoas. Só que o processo licitatório não foi feito e tem vereadores questionando o risco que isso pode causar. E claro, se tem polêmica, tem repercussão aqui na bancada. Eu já começo com a opinião do Mano sobre essa iniciativa para acabar com os pancadões. Muito bom dia. David, muito bom dia para você, bom dia para os nossos colegas e para a nossa audiência. A primeira coisa que eu acho curiosa é uma contradição no discurso da prefeitura. Porque o prefeito diz que acabou com os pancadões e na frase seguinte ele diz que para acabar com os pancadões ele fez a compra. Ou seja, ele precisa decidir, ou já há 0 pancadões na cidade, ou ele precisa dessa nova aquisição com dispensa de licitação, o que no Brasil sempre levanta uma suspeita, porque, afinal de contas, fazer uma compra dispensando licitação, será que tem uma amizade entre alguém da prefeitura e alguém da empresa que está vendendo esse equipamento? São perguntas que acabam surgindo naturalmente. Então, acho que falta, nesse sentido, uma coerência no discurso da prefeitura para, em seguida, haver seriedade na política pública com procedimentos que tenham ampla concorrência e não que tenham uma compra direcionada que sempre cheira muito mal. Sérgio Zagarino, você que já foi secretário de Segurança Pública do Litoral, acho que já teve essa ideia assim de falar... Lá inclusive é outro nome, né? Não é pancadão. Como é que é o nome lá? Pistão. Por que pistão? Pista de dança? É o nome dado lá. Bom dia a todos vocês que nos assistem, nossos telespectadores, nossos colegas aqui. Lá se chama pistão em razão do fato de ser regional ali, em razão da pista. A região da Baixada Santista ela é plana, né? Então ela não tem esse problema de morro, não são os pancadões que existem aqui na região metropolitana. Pois bem, lá no Guarujá, vou dar um exemplo caseiro de onde eu sou. Existiam muitos problemas relacionados a esses pancadões, esses pistões, que incomodam muito a população. A população não suporta, não aguenta. Então, o que as prefeituras fazem? Agora, com essas autonomias maiores da Guarda Civil Municipal, existe a necessidade, em conjunto com a Polícia Militar, que geralmente quem apoia quem faz essas forças-tarefas para acabar, ou pelo menos não fazer com que aconteçam esses pancadões, é o choque da Polícia Militar, que é aquele órgão mais preparado para dispersar a grande quantidade de pessoas. E em razão desse descumprimento de normas locais, municipais, por exemplo, funcionamento após horário, som dos comércios nos arredores desses pancadões, o som em volume superior ao permitido, geralmente após as 22 horas. A prefeitura tem inúmeras formas de você conseguir inibir. E uma delas é ocupar o espaço antes mesmo dele começar. E então, não significa, mano, que o fato da prefeitura de Diadema ter adquirido esse drone, que inclusive eu adoraria ter adquirido, que infelizmente a gente não tinha o orçamento necessário. Detalhe, ele arremessa gás de bomba lacrimogênea. Mas é verdade. Então, mas o gás lacrimogêneo ele serve para fazer com que a polícia não tome uma medida mais enérgica, com munição. E desse armamento não letal, que inclui o gás lacrimogêneo, faz parte para, se porventura sair do controle e as pessoas não acatarem a ordem da polícia ou dos fiscais de encerrar aquela baderna, aquela bagunça, e aí você tem que dispersar as pessoas. E lembrando, geralmente são 500 mil pessoas que estão reunidas e são homens, 20, 30, 40 homens, e as estratégias são as que o choque faz nos estádios de futebol. Então não significa que a prefeitura tenha adquirido esse drone, que de fato ela vai utilizá-lo, porque eu tenho certeza que, tal qual nós realizávamos lá no Guarujá, ou em outras cidades da Baixada Santista, a estratégia da prefeitura de Diadema com a Guarda Civil Municipal vai ser de ocupar o espaço antes mesmo deles começarem. E é por isso que é importante, inclusive, mano, destacar a política pública que foi tomada pelo prefeito quando ele fala que acabou. É um recado que ele está dando.
Porque só o fato de dar o recado já inibe as pessoas a realizarem. E aí, o que eles fazem? Geralmente são carros de som, com aqueles sons muito altos. Eles chegam antes, eles já fazem a apreensão, porque o veículo está completamente irregular, de acordo com a legislação. Então, não necessariamente a gente tem que criticar, pelo contrário, a gente tem que parabenizar o esforço que é realizado pelo prefeito de fazer esse enfrentamento que atrapalha a vida de muitas pessoas. E, por outro lado, e aí teríamos que ter mais um programa para isso, temos que discutir o fato de não existir local apropriado para as pessoas também poderem realizar o seu lazer. Que lá na região da praia, nós temos a praia. Então, os pistões, muitas vezes, quando eles eram inibidos nos bairros, eles tinham que ir para a praia, o que também era outro absurdo, porque tem inúmeras casas, inúmeros prédios, também não poderia acontecer. Mas esse pistão, essa desordem, essa bagunça, acaba, infelizmente, ocorrendo em razão de ausência de outro tipo de atração que possa gerar o interesse e despertar o interesse desses jovens. Foi lá, inclusive, que teve o Tempestade, né? Aquele caminhão. Exatamente, é de lá também. E o que, na minha visão, isso evidencia que a tentativa de utilização da força bruta do Estado nem sempre é efetiva para situações como essa. Porque a prefeitura lá já tinha tentado, justamente por meio do caminhão Tempestade, fazer a dispersão, e aí a gente tá falando de algo de mais de 10 anos atrás, né, David? Ou seja, é um recado claro também, né, ou você não vai no baile funk, né, no pancadão, ou de fato você pode sofrer com jato d'água, ou se não com bomba de gás lacrimogêneo. E mesmo assim não tá conseguindo ter efetividade em acabar com o pancadão. Então a gente precisa pensar, se a política não produz os efeitos para o qual ela se pretende, ela é uma política ineficiente, que não está dando resultado. Quais são os outros meios que o poder público dispõe para tentar inibir atividades ilícitas ou atividades que estão perturbando o sossego dos outros? Não há possibilidade de fiscalizar e impor multas para aqueles que desrespeitam o volume sonoro a partir de um determinado horário? Qual é a capacidade da prefeitura de fiscalizar se o comércio que ocorre ao redor do pancadão está dentro da legislação ou não está dentro da legislação? Então, na minha visão, o poder público dispõe de outros meios não violentos, como bombas de gás lacrimogêneo. Mas aí qual seria o outro meio também, mano? Porque... fiscalização, multa. Não, mas, mano, a gente tem que fazer uma incursão com uma exatamente. Pessoa, a gente tem que pensar que é necessário também a proteção do próprio agente das forças de segurança. Não. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é você chegar e ocupar esse espaço antes de ter início o pancadão. Ele não vai existir o pancadão. Agora, você não pode colocar, mano, é injusto você pensar em colocar 20, 30, 40 homens para tentar controlar, vamos supor que eles não respeitem e o pancadão ocorra. E ali nós temos 500, 700, 1.000 pessoas contra 20, 30. Você precisa dar mecanismos de defesa por se houver necessidade, utilizar para fazer a dispersão dessas pessoas. E você prefere que eles saiam atirando ou que eles tenham munição não letal? Então, e principalmente que possa ser feito à distância, com apenas os drones para poder lançar. O drone, ele é importante para garantir a segurança não somente da população, mas também do próprio agente das forças de segurança, seja do policial militar, seja do guarda civil municipal. E lembrando, a estratégia não é existir o confronto. Quando você vê o choque nos estádios de futebol, quando você vê a atuação em força-tarefa de guarda civil com polícia militar nesses pancadões, nunca eles saem para o confronto. Agora, não significa que o confronto não poderá ocorrer e em nenhuma hipótese você pode deixar ali o agente de segurança sem um mecanismo de defesa. Inclusive, o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube pode mandar aí no chat se você é a favor, é contra, o que também poderia ser feito para acabar com os pancadões, mas eu quero ouvir a opinião da Cíntia. É que tem um risco também em tudo isso, né, que tem que ser considerado. Eu sou completamente contra também esse tipo de manifestação, entendo que a prefeitura tem que fazer o seu papel de reprimir e buscar a segurança de todo mundo, mas tem um risco, porque afinal de contas o drone lançando lá de cima essas bombas de gás lacrimogêneo, pode acontecer de ter uma dispersão ali incontrolável de pessoas, a gente ter um tumulto, ter risco das pessoas passarem por cima umas das outras, a gente ter mortes também. Então, é necessário que se faça um estudo sobre como isso vai acontecer. Tem aí uma questão toda envolvendo a situação de houve licitação, adequadamente, deveria ter tido ou não, isso é uma outra questão. Mas também, operacionalmente, é algo que precisa ser avaliado. Já temos medidas, já temos outros
outros exemplos onde isso foi utilizado? O próprio Tempestade está sendo vendido como sucata porque foi comprado e não foi dada efetividade. Existe uma questão de priorização. Será que esses 360 mil reais não poderiam ser utilizados em outras políticas? Não entendo que, antes que até o Zagatino aí me morda, não ele já tá com o microfoninho em punho, assim. Eu tô tentando pegar antes dele voar no meu pescoço. Eu não entendo que, nossa, que bacana, então a polícia vai chegar lá, é desprotegida. Não, ela tem que ser guarnecida, de ter instrumentos que permitam uma efetividade nessa repressão. Mas eu só pondero que talvez esta forma não seja mais adequada, né? Nós temos outras experiências onde isso aconteceu, né? Só nesse sentido, para evitarmos, porque depois que a tragédia aconteceu, as pessoas morrem ali no meio, não tem só bandido lá no meio também, em que pese seja eu contra esse tipo de manifestação. Mas aí, Cíntia, qual que é a diferença de você ter um agente da Força de Segurança, um guarda civil, arremessando uma granada de gás lacrimogêneo ou um drone? Que você vai garantir a segurança do próprio agente, porque ele não vai estar próximo da região. Mas a premissa de que você deve inibir o pancadão na base da bomba de gás lacrimogêneo é que está equivocada. Não, é aí que porque a prefeitura dispõe de meios para inibir esse tipo de realização, por exemplo, por meio de multas administrativas, por meio de bloqueio de vigilância sanitária, por meio de interdição do estabelecimento que está promovendo o pancadão de forma indevida. Ou seja, é preciso mudar a lógica do ponto de vista de repressão do público consumidor do pancadão para a fiscalização efetiva da licitude ou ilicitude dos promotores do evento. Essa mudança de perspectiva é que faz toda a diferença, porque aí você não tem que pensar de um ponto de vista de contenção de multidões. A prefeitura deve ter a inteligência e a capacidade operacional de atuar de forma preventiva junto aos produtores, antes que a aglomeração esteja ali. Mas, mano, é exatamente isso que eu estou explicando. A forma de você fazer a inibição é exatamente essa. A prefeitura, ela é inteligente, ela sabe, ela tem as informações onde irão ocorrer os pancadões. E provavelmente, lá na cidade de Diadema, eles devem fazer o que é feito nas outras cidades. Eles vão com antecedência. Então eles chegam lá, o pancadão não acontece 10 horas da noite, mano. O pancadão acontece 2 da manhã, 3 da manhã. A prefeitura chega 10 horas da noite e todo mundo que está descumprindo a legislação é autuado, sofre as medidas administrativas, a prefeitura ocupa o espaço com as viaturas, da Guarda Civil, geralmente o choque está junto, ou outro grupamento da Polícia Militar, e aí você não vai sequer ter esse problema. Agora, quando você fala de cidades muito grandes, que porventura acontecem esses tipos de evento, geralmente, o comando da Polícia Militar, ele deixa acontecer. Porque ele é a última hipótese você ir para o enfrentamento. Então foi o que eu disse. A aquisição do drone, ela é excelente, porque provavelmente sequer será utilizado. Diferente lá daquele caminhão que soltava água ali, foi um equívoco de política pública, porque visava já o enfrentamento. Agora, o drone com o gás lacrimogêneo, não. Ele é uma medida apenas de segurança do próprio agente para garantir a dispersão, caso haja necessidade de descumprimento, se porventura, mesmo com a força policial no local, eles insistam em permanecer e dá início aí ao famoso pancadão, que destrói a vida de tanta gente que precisa trabalhar, acordar cedo no dia seguinte e não consegue por causa desses infelizes.